Aplaude ao Senhor, é para Jesus. Aleluia, Ele é bom e toma posse. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Aleluias. Diga, Jesus é fiel. E declara assim: eu sou merecedor, porque o sangue dele, o corpo dele, foi transpassado por amor à minha vida. Por isso eu sou merecedor, não por mim, mas sim por ele. Aplaude ao Senhor. Amém? Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Curve a sua cabeça. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Jesus. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, viver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Jesus. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, viver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?
eu estava prestando o meu culto ao Senhor, aqui mesmo. E Ele falou comigo: filho, muitos precisam voltar ao primeiro amor. Sentir de novo o desejo e reconstruir tudo aquilo que eles, inclusive eu, já me entregou e já me reconheceram. E porque o Senhor me levou para adorá-lo e te levou para adorá-lo com esse louvor? Porque você está diante da ceia dele. Você está diante de uma ordem, de um mandamento do nosso Senhor Jesus, para todos os dias até que Ele venha. E eu vou enfatizar muito hoje as ordens que Jesus Cristo deixou para mim e deixou para você. Apenas duas. Uma delas foi cumprido ontem na vida de 4 pessoas. O batismo nas águas. Aonde Jesus ele diz assim: ide, coloca para mim Mateus 28, 19. Ide é vá. E para quem Jesus estava dizendo isso? Para os discípulos. Portanto, em uma conversa de Jesus, em uma instrução de Jesus para os discípulos. Portanto, ide, ou vá, para um melhor entendimento, ensinai todas as... Por que alcançou o Brasil? Vocês conseguem parar para imaginar o tamanho do amor de Deus quando é obedecido às suas ordens? Porque os discípulos, onde eles estavam? Em Jerusalém. Mas Jesus, Ele olhava para cada um de vocês. Por isso Ele diz: ide, ensinais por todas as nações. Essa ordem que Jesus deu, chegou na tua casa. Aí eu não conheço o poder de Jesus. Está aqui, ó. Quer conhecer o poder de Jesus? Coloque em prática a palavra dele sobre a sua vida. Por quê? Nós só somos abençoados hoje por fazer parte dessa mesa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, porque alguém obedeceu às suas ordens. Aonde? Quantos mil quilômetros é de Jerusalém até aqui? O que tem que atravessar? Às vezes a gente não presta atenção nas palavras de Jesus, mas aqui é uma ordem. Quando você recebe uma ordem, qual é a sua reação? Ignora? Coloca em prática? Se ignorar, tem um resultado. Se colocar em prática, tem um resultado. O que difere a sua posição perante a ordem? E qual foi a posição dos discípulos? A qual a ordem? Ensinai todas as nações. Chegou no Brasil? Sim. Então os discípulos obedeceram. Quando você obedece uma ordem de Jesus Cristo e coloca em prática, tem benefícios. E nós fomos beneficiados por essa ordem. Todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-as. Em nome do Pai. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito. Em nome de 3 pessoas. Mas existe 3 deuses. Não, é um Deus só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade. Eu não creio na Trindade. Vem para o estudo bíblico que você vai aprender. Conhecendo a Deus, a aula foi ensinado e comprovado as 3
glorificação um para o outro, ou seja, o mesmo Deus, um respeitando cada um o outro e não atropelando um ao outro, ou seja, uma harmonia no entendimento. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quando você desce as águas, você está obedecendo a direção e a ordem que Jesus nos ordenou. Essa é uma das ordens. Qual é a outra ordem? Já lemos. Porque para sempre que comer deste pão e beber deste vinho, Jesus está dizendo, é para a celebração da minha morte. É para a celebração da minha morte. E eu vou pregar sobre a morte. Pastor, eu nunca vi isso. Fica tranquilo, você vai ver. E vou pregar na Bíblia. Vou pregar Coloca Lucas 22 para mim, só para a gente ter um entendimento. Porque eu quero trazer algumas direções sobre a ceia. Quando você olha para cá, você só vê o pão, vê o vinho, e você pode não entender por que eu tenho que participar da ceia. O que representa cada alimento, o pão e o vinho? O que é isso? É o que nós vamos aprender. Hoje é culto de ensino. Eu nunca participei de um culto de ensino, tenho vontade. Mas você vai aprender hoje, nesse culto de ensino, o que? Qual é o tema? A morte de Cristo. Por que Jesus fala assim? Celebrai, fazei isso em memória de mim. Essa palavra, o texto central, nos leva a entender que o que Jesus está dizendo é: comemore a minha morte. E nós vamos entender a morte, o propósito da morte e os seus benefícios. Porque para tudo nós precisamos entender o porquê e o para quê. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado a Páscoa. Põe o 22, 19, tá? Era a preparação de uma festa tradicional judaica, e Jesus estava num cenáculo com os seus discípulos, e por um certo tempo ele parte o pão e diz assim, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu. Jesus partiu o pão e a quem? Aos discípulos. E o que é o pão aqui? Jesus estava dizendo, simbolizando com esse ato a sua própria morte. Primeiro, ele partiu o pão. Segundo, ele deu aos discípulos. E isso nos leva que os discípulos não eram simplesmente ouvinte. Os discípulos, ele era participante do quê? Do corpo de Cristo, do pão de Cristo. É por isso que você não pode perder a ceia. Porque foi uma ordem que Deus deu. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu o pão e serviu aos discípulos ali parte daquele pão. Dizendo, isso é o meu corpo que é partido por, em memória de, quando você vai ler essa palavra, está dizendo, todas as vezes que você participar da ceia, você vai celebrar a minha morte. Às vezes, para quem ouve primeiro essa palavra, pode ver como que eu vou celebrar a morte de Jesus. Quem já participou de um funeral aqui? Tinha algumas carinhas sorridentes, felizes dentro do funeral? Não tinha. E qual é a diferença dessa celebração?
Porque você saiu da sua casa para participar da ceia. E por que participar da ceia? Porque você não é só ouvinte, você é participante do corpo de Cristo. E nós estamos aqui celebrando a morte de Cristo. É por isso que não tem tristeza, porque dentro do teu coração você sabe quem morreu por você. Dentro do teu coração você veio não para ouvir, mas para participar do corpo de Cristo. E é Ele que te fortalece para estar aqui, porque Ele é o pão que alimenta. Ele é o pão que ali 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento ou nova aliança no meu, que é derramado por. Então, quando fala de vós, nós podemos entender essa palavra aqui, que Jesus, Ele derramou o seu sangue por vós, ou seja, por nós. Isso aqui, irmão, fala de comunhão. Comunhão com quem? Com quem? De Cristo para conosco. E o que se prega? Por que eu estou falando da ceia? Porque muita gente não está pregando mais a importância da ceia. Não está pregando. Eu estou vindo e estou tomando a ceia de qualquer jeito. As ministrações que você ouve sobre ceia, você ministra a palavra, você louva, aí daqui a pouco se coloca de pé, vamos participar da ceia. Não se fala mais da importância da ceia, não se fala mais do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, e por quê? E quais são o benefício do corpo de Cristo e o benefício do sangue de Cristo. Nós vamos entender isso. E eu não tenho tempo para aprofundar, mas eu quero trazer para você a importância disso. Tem um reverendo chamado Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar que a ceia, ele traz alguns valores. Primeiro, é uma ordenança, nós já entendemos aqui que está em Mateus 28. Eu tenho que obedecer porque é uma ordem de Jesus, e Ele é soberano. Não existe outro Deus além dele. Ele é Ele e acabou. O teu chefe não é maior que Jesus, mas você obedece Ele na íntegra. E você tem dificuldade de obedecer Jesus. O teu chefe não vai derramar o sangue dele pela tua vida, e você obedece na íntegra. Eu tenho dificuldade de chegar no horário do culto, mas no meu trabalho não. Eu chego antes, eu me preparo, eu gosto de chegar antecipado, porque aí eu chego, tomo o meu cafezinho 15 minutos antes do horário de entrada, para me entrar tranquilo. Jesus, Ele quer essa preparação. O que Jesus quer é esse zelo para com a obra dele. Por quê? O teu chefe vai te dar um salário que antes, talvez, eu espero que não, em nome de Jesus, antes de chegar ao final do mês, tu já gastou. O benefício já foi, porque o cartão de crédito já comeu tudo. Foi o cartão de crédito não, foi a tua falta de prudência. Foi a minha falta de prudência. Eu já coloquei, não, mas eu trabalho, eu suei, eu preciso, eu mereço. Desorganizado, desse jeito tu merece? O que tu merece? O sangue de Cristo sobre a tua vida. Isso você merece. Isso você merece. Por quê? Simplesmente porque Ele te amou. O que é a graça? Favor em merecer. Qual chefe que te deu uma graça? Talvez um assédio. Ele te fez uma graça. Mas essa graça aqui, um favor imerecido? Talvez ele te deu uma bonificação no final do mês. E por quê? Porque você se doou um pouco mais. Ele está apenas reconhecendo. Ele está te dando uma graça. Mas essa graça aqui, ela é imerecida. E nós vamos entender o porquê. É uma comemoração para recordar que Jesus morreu por nós. Nós estamos aqui para comemorar que Jesus morreu por nós.
Nós estamos aqui para agradecer, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu vivia em trevas. É por isso que culto de ceia, não marque compromisso, porque Jesus já marcou com você. E quando você falta na ceia, você está descumprindo um compromisso que Deus marcou com você. Por quê? Fazei isso em memória de mim. Jesus disse isso. Lemos aqui. Fazei isso. Isso o quê? Participe da ceia. Em memória da minha pessoa. Em memória do quê? Da minha morte. Então é um agradecimento à ceia. A ceia, ela é comunhão. Olha isso que diz aqui. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. É você reconhecer que Cristo, Ele não abre mão da tua vida. É você reconhecer que Ele quer que você esteja todos os meses. Fazei isso em memória de mim todas as vezes. O que Jesus está dizendo? Esteja em comunhão comigo. E para estar em comunhão com Cristo, precisa participar da ceia. Acabei de passar uma mensagem para a Soninha, que está lá nos Estados Unidos. Falei, Soninha, se você estiver acompanhando o culto, pega o pão, pega o vinho, e na hora da celebração, esteja servindo-se, que você está debaixo da cobertura. Só que o horário lá dela é diferente. Eu já falei, então vamos marcar um horário, e eu vou ministrar a sua vida, nem que seja por chamada de vídeo, para você participar da ceia do Senhor. Por que isso? Porque há um compromisso com a vida dela. De quem? De Cristo. E o que representa a ceia? É uma aliança. Aonde está testificada essa aliança? No sangue de Cristo. Partiu o pão, e depois de comer o pão, semelhantemente, tomou o cálice, ou sangue, ou vinho, serviu os discípulos, e disse, esse é o cálice da nova aliança. É o cálice da nova e eterna aliança. Por que cálice, um novo cálice, aliás, uma nova aliança e eterna? Porque já existiu uma outra aliança no passado. E o que aconteceu nessa aliança no passado? Os nossos antepassados quebraram essa aliança. Deus tirou o povo do Egito, deu uma direção. Só que aquele povo quebraram a aliança, não obedecendo os seus mandamentos. Sabe como, para você entender o que é graça? Os 10 mandamentos, meus amados, no Antigo Testamento, se você obedecesse 9 mandamentos e desobedecesse um, tu morria por aquele que você desobedeceu. E qual é a graça que o teu chefe não tem e Jesus tem? É que a graça, se você desobedecer, ele te dá a oportunidade de você se arrepender. Se arrepende? E se eu for o ofensor? O que eu tenho que fazer? Vá atrás, peça perdão. Mas é duro você pedir perdão para quem você fez o mal. Jesus sabe tanto que é duro que ele falou, ó, Pedro, na verdade o perdão, você tem que perdoar, é 70 vezes 7. Aí se você multiplicar isso, dá 490 por dia. Você tem que perdoar, liberar perdão 490 vezes por dia. Sabe o que é isso? É Jesus te dando tantas oportunidades de você se arrepender, porque talvez uma palavra foi ofensiva, talvez você tenha o coração duro, talvez você foi ensinado no caminho errado, não sabe tratar com amor ao próximo, e Jesus está dizendo,
perdoa o teu próximo. 70 vezes 7. Agora olhe para cá. Se eu, como ser humano, Jesus falou para mim, perdoar 70 vezes 7 por dia, vamos olhar para o coração de Jesus, quantos perdão ele libera por dia? Olha o tamanho do amor de Jesus Cristo. E dessa quantidade de perdão, quantos eu, Adevaldo, já recebi perdão de Cristo? E como que eu recebo o perdão de Cristo? Quando eu me arrependo. Quando que eu recebo o perdão de Cristo? Quando eu olho para a morte dele. Porque quando eu olho para a morte dele, eu vejo, eu não sou ninguém. Olha o que esse homem em vida passou por amor à minha vida. Olha o que Jesus passou pela minha vida. E olha o caminho que eu andava. E o caminho que estão tentando me convencer a andar de novo. Distorcendo a palavra. Porque não se prega mais batismo. Não se prega mais culto de ceia. Não se prega mais salvação. Não se prega mais pecado, não se prega mais arrependimento. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu estou conjecturando, porque muitas igrejas ainda pregam a palavra como ela é. Mas a grande maioria, não. E Jesus disse assim, quando você participa da ceia, a ceia para mim representa anunciar a morte de Cristo. E o que é anunciar a morte de Cristo? Não só na igreja, principalmente aqui na igreja, mas é da igreja que você, através do teu testemunho, vai pregar lá fora. Como? Com as mudanças a qual você recebe na igreja. Daí a importância de pregar na igreja. Porque é na igreja que Jesus direcionou para ouvir a sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Amém? Amém? Arruma uma cadeira para o seu Luiz aí. Tudo bem, seu Luiz? Eu te conheço e Jesus te conhece. Senta aí para ouvir a palavra, tá bom? Deus abençoe. Quem dá glória pela vida do seu Luiz? Jesus, no culto memoral com os seus discípulos, que é esse culto, ele vai instruir os seus discípulos que comer do pão e beber do vinho para a sua morte. Coloca João 6,58 para mim, para a gente entender a importância do pão e a importância do vinho. Falei para eles que hoje é culto de ensino. Este pão vamos ler a palavra. Eu vou pegar o pão para ficar memorizado. Este pão, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Em outras versões, viverá para a eternidade. Então se faz necessário a cada ceia, a cada culto de ceia, você comer desse pão. Por quê? Para que você viva eternamente. E por que Jesus soltou essa palavra? Porque quando Jesus estava em Cafarnaum, ministrando a palavra aos judeus, ele disse: eu sou o pão da vida. E aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os judeus, conhecendo a Jesus,
começaram a murmurar um para com os outros, e dizendo: mas esse aí não é o filho do carpinteiro José? Como ele diz que nós temos que comer e beber da carne dele, comer da carne dele e beber do sangue dele, para termos a vida eterna? Sabe o que os judeus estavam falando? Ele é um homem, assim como nós somos homens. Como que nós temos que comer a carne dele e beber do sangue dele para ter a vida eterna? Jesus vem dando algumas explicações. E essa palavra em João 6, meus irmãos, é muito dura. A partir do 22, é muito dura. É tão dura, que muitos que seguiam Jesus vazaram, foram embora. Dura palavra é esta. É a palavra dos discípulos. E Jesus, conhecendo o coração, ele olha para os discípulos e diz: e vós? Vai querer ir embora também? E Pedro abre a boca e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não abra mão da ceia. A ceia, este pão, é o que vai te dar sustentação para a vida eterna. Se não comer desse pão, não tem parte com Deus. Qual é o valor disso para você? Qual é o valor disso para a tua vida? Qual é o valor da ceia para o teu entendimento espiritual? Qual é a tua posição perante a ceia? Lembre-se, se eu obedecer, eu tenho um resultado. Se eu desobedecer, eu também tenho um resultado. O que é isso? As tuas ações geram resultado. E você só colhe aquilo que você é bíblico. A lei da semeadura. Não participo da ceia. O que acontece? Vamos lá para 1 Coríntios ver o que acontece. Deixa eu ver o versículo aqui. Aleluia, vai dando glória a Deus aí. Aleluia. Versículo 30. Isso. Coloca: quando eu não participo da ceia, 1 Coríntios 11, versículo 30. Quando eu não participo da ceia, olha o que acontece. Por causa disso, por causa do... Você sabe, quer saber por causa disso? Versículo antes diz assim: porque o que comer e beber indignamente, come para sua própria condena, não discernindo o corpo de... Isso aqui Deus está falando com você que já conhece. E quando você toma de uma forma indigna, o que acontece? 30. Por causa disso, há muito entre vós fracos, doentes e muitos que... Não é esse sono que você está aí. Esse sono é do cansaço físico. Mas é um sono espiritual, onde você ouve a palavra, você até recebe a palavra, mas 10 minutos que você sai daqui, não conseguiu absorver nada. Por quê? Porque você está dormindo espiritualmente, você não está vivo. Eu vou simplificar para você entender. Você está dentro da igreja, mas num piloto automático. As coisas para você já está normal demais, que você não consegue discernir o que é o pão, o que é o sangue, o que é o corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos voltar ao primeiro amor, rever os conceitos, reconstruir. Jesus estava anunciando a sua morte, ensinando aos discípulos: vocês irão fazer culto para lembrar da minha morte. Nós estamos aqui. Quantos mil anos atrás? Mais de 2000 anos.
A palavra do Senhor Jesus tem poder ou não tem? A obediência dos discípulos em Mateus 28, 19, em obedecer, em anunciar para todas as nações, tem poder ou não tem? Chegou até nós. Chegou na Vila dos Remédios. Anunciai por todas as nações. Chegou ao Brasil. Poder da obediência. Olha o poder que Deus te dá. Os discípulos anunciaram a morte de Jesus, porque o próprio Jesus já anunciou a sua morte. E qual o propósito da morte? Conforme Mateus, o cálice representa o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado a favor de muito, para perdão do meu pecado. Mateus 26, 28. Mas vamos ler a mesma coisa antes da vinda de Jesus. Coloca para mim Jeremias 31 e versículo 34. Jeremias 31, versículo 30 e... Jeremias é Antigo Testamento. O Senhor estava agindo com misericórdia para com o seu povo. É uma promessa que Deus prometeu a eles, tirar eles do cativeiro. E aqui o Senhor fez uma promessa, dizendo: não ensinará alguém mais ao seu próximo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo. Nem alguém a seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão. Aqui é uma afirmação. Deus estava dizendo. Jesus já tinha vindo aqui? Você conheceu Deus através da vinda de quem? Então já está falando de uma trindade aqui. Está falando da trindade aqui. Está falando da pessoa de Jesus Cristo dentro da trindade. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais se lembrará dos seus. Deus falando isso na época de Jeremias, que ele iria perdoar os nossos. Quando fala me conhecerão, está falando do presente? Está falando do futuro? Então, ou seja, naquele momento já tinha o projeto de Deus de salvação para a minha vida e para a tua vida. E qual era o propósito? Está bem aqui embaixo. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você já fez alguma maldade? Eu já. Já, irmão. Quando jogava bola, antes de mim, era ele que tinha que se machucar. Por isso que os povos chamavam assim de baixinho folgado. E no nosso coração é a mesma coisa. Eu sempre tive esse conceito. Eu não sirvo para ser policial, porque se olhar torto para mim, eu meto bala. Eu não tenho condições psicológicas. Antes ele do que eu. Sabe o que é isso? Maldade. Eu estou usando alguns exemplos aqui, mas tem diversas maldades. Quando você fala do teu irmão, é maldade. É maldade. Sabe uma coisa que Deus abomina? Fofoca, maldade. E ele estava dizendo: eu perdoarei os seus pecados e não me lembrarei. Não me lembrar. Sabe quando isso acontece? Quando você reconhece que você é mau, é maldoso, é fofoqueiro, é vingativo. Quando você reconhece e se arrepende, a Bíblia diz que Deus, ele lança no mar do esquecimento. Nunca mais ele lembrará. Posso ser mais claro aqui?
fiz maldade, reconheci, pedi perdão, abandonei aquela maldade. Pronto, Jesus esqueceu. Deus esqueceu. Te perdoou por aquela maldade, por aquele pecado e não lembra mais. Quem vai te lembrar? O diabo. Ele vai te lembrar para te confundir ou para te convencer a você voltar pelo caminho. Mas saiba de uma coisa, Deus já não lembra mais, porque Ele te perdoou. Então quando vinha aquela lembrança da maldade, o que é que você faz? Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Sai o pensamento, sai a lembrança. Aonde eu faço isso? No quarto, quando eu estiver só com Jesus? Não! Aonde você estiver. Aí alguém olha para você, ixi, está perturbado. Deixa o acusador para lá. O que importa é a sua conexão com o corpo e com o sangue. Com o corpo e com o sangue. Esse é o propósito de Jesus. Perdoar. Ele veio para perdoar os seus pecado. A morte de Jesus é pelo perdão e a remissão do meu pecado e do seu pecado. Mas, pastor, eu ainda cometo pecado, que não seja mais o mesmo. Porque aí já é iniquidade. É você pecar consciente. Porque quando você pediu perdão, Deus já não lembra mais daquele pecado. Mas eu pequei de novo, é outro pecado. Quando você, com o passar da vida, você vai vivendo, tendo novas experiências, só que o caminhar, você não sabe o que você vai enfrentar amanhã. Às vezes você tem que tomar decisões ali de imediato, e aquela decisão foi errada. Quando você cai em consciência, eu falei, poxa, não era dessa forma, eu fiz errado. Eu pequei contra o meu irmão. Eu não deveria ter feito isso. Quando vem essa consciência, o que você faz? Vai até ele. Desculpa por ter agido dessa forma. Eu não deveria agir dessa forma. Me perdoa pela minha impulsividade, pela minha colocação inadequada. Me desculpe. É um novo pecado. Só que ele agora é velho, porque você já reconheceu, já se arrependeu. Jesus não lembra mais. Moisés matou um homem, matou um egípcio, e alguém viu. E qual foi a acusação para cima de Moisés? Eu vi quando você matou o egípcio. E escondeu debaixo da... O pecado de Moisés não pôde ficar em oculto. Para onde ele fugiu? No deserto. Por que ele fugiu? Tudo tem um propósito. Porque senão ele seria morto. Na lei é unha por unha, dente por dente e vida por vida. Não é? Moisés, ó, para onde Deus queria? Onde? Deserto. E lá Jesus trabalhou no coração de Moisés. Para libertar aqueles que estavam cativos. Então Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Nos remir dos nossos pecados. E os nossos pecados foi remido onde? Na cruz. No sacrifício da cruz. No partir do pão, no derramar do sangue. A nossa vitória está na morte de Jesus. É por isso que temos que celebrar. E quais os benefícios? Aleluia. Os benefícios, meus irmãos, é que Jesus não quer que nós seja apenas ouvinte. Eu já falei isso aqui, já antecipei. Você não é ouvinte da palavra de Deus. Você é participante. Você não é um telespectador de uma mesa de ceia onde se comemora a morte de Cristo. Você é participante desta celebração. Você é participante da morte de Cristo.
Como assim eu participei da morte de Cristo? Sim, ele morreu pelos seus pecados. E se ele morreu pelos seus pecados, ele não te abandona. Foi o propósito dele. Ele quer que você esteja participando da morte dele. A morte de Cristo nos trouxe o benefício. Qual é o benefício? O caminho da vida eterna. Porque quem não participa disso, da ceia, perdão, não tem parte com Cristo. A Bíblia diz, meus amados, que quando você participa da ceia do Senhor, Ele está com você. E você está ligado a Ele. Você está junto. E as virtudes que tem o Senhor está liberado sobre a tua vida. O que o inimigo vai fazer? De tudo para te tirar esse benefício. O qual benefício? A vida eterna. Jesus não somente partiu o pão, como eu já disse, Ele deu. Ele entregou os discípulos. Jesus não somente derramou o vinho, o cálice, como também Ele deu para que os discípulos participassem, bebessem. Aí aqui quando eu olho para a morte dos discípulos, para os discípulos, esse direcionamento, ele é muito vivo, porque a morte dos discípulos foi por amor a vidas, foi por amor a pregação do Evangelho, foi por amor a cura de um paralítico, foi por amor a ressurreição de uma vida como Dorcas. Estava morta, Pedro orou, ela ressuscitou. Como que Pedro morreu? Crucificado de cabeça. Por que isso? Porque ele entendeu, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor me crucifica de cabeça para baixo. Esse cálice, Jesus fez com que os discípulos fossem participantes. A morte dos discípulos não foi algo agradável, nenhuma morte agradável, mas a morte deles, espada. Teve profeta que serraram o corpo dele no meio. Quem trabalhou em açougue sabe. No pão de açúcar a gente pegava a peça de bisteca e ia passando na fita de serra, só. Pegaram o profeta de cabeça e fizeram assim, ó. Por que isso? Por amor à palavra. Por que isso? Para que o evangelho chegasse em todas as nações. Por que isso? Porque eu preciso reconhecer o significado do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Eu preciso reconhecer a celebração da ceia. E o que eu faço com isso? Eu priorizo algumas coisas da minha vida para não perder o compromisso que Deus marcou. Todo primeiro domingo. Repita comigo, todo primeiro domingo. O meu compromisso é com o Senhor. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse. Não bastou. Temos que nos apossar das bênçãos da sua morte. E como fazemos isso? Por exemplo, Jesus morreu, não morreu? Amém ou amém? Amém e amém. Jesus morreu. Qual é o benefício disso? O que eu tenho que me apossar? De participar. O que eu tenho que me apossar? Do convite que Deus faz para você. Qual o convite? Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes. Jesus te convida para você participar. Não para você ser ouvinte, para você participar. Mas pastor, não estou em condições, eu estou em pecado. O que o Senhor fala? Libera perdão.
Estou andando por caminhos tortuosos. Não é esse caminho. O caminho é a da salvação, renuncia a ele. Vem. Participa comigo. Jesus, ele está aqui. Ele é o pão da... É o pão da... É o pão da vida. Coloca para mim João 6. Aleluias. João 6,56. João 6,32, perdão, se não me engano. Ian. Se fugiu o versículo, ele vai dizer assim. Fugiu da memória. Jesus vai dizer assim, ó: eu sou o pão da vida. Procura aí, ó, para não ficar nas minhas palavras. Eu sou o pão da vida. 35, obrigado, Gabriela. João 6,35. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá. Por que os judeus perguntou? Os nossos pais, os nossos antepassados comeram maná e morreram. Indagaram Jesus com isso. Aí Jesus vai responder assim, ó: aquele que vem a mim não terá fome. O que o Senhor estava falando não era do produto físico. O que o Senhor estava dizendo era isso, ó: eu morri pelos seus pecados. Fui crucificado, morri pelos seus pecados, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Ele está vivo. O que ele está dizendo aqui é que eu sou o pão da vida, eu estou vivo, e se você estiver conectado comigo, esse pão vai te alimentar e não vai morrer de fome. O problema não é o alimento, porque o alimento você consegue ficar mais dias sem ele, amém? Mas e a água? Segundo especialista, diz que ao terceiro dia, os músculos, a sede, já estão procurando ali. 3 dias você não consegue ficar sem água, sem beber água. Além do alimento vivo, que é Jesus Cristo, ele se faz presente aqui, glorifica a Deus por isso. Ele vai dizer assim: e quem crê em mim, nunca mais terá sede. Então, ele sacia a sua fome, ele sacia a sua sede. Ele é o alimento vivo que nós precisamos. É por isso que nós não podemos abrir mão da ceia, irmãos. Por quê? Porque, primeiro, a morte do Senhor, a ceia, ele é um culto memorável. Nós estamos aqui em memória de Cristo, em memória da sua morte. E o propósito da sua morte, a remissão dos nossos pecados. E nós precisamos dessa remissão dos nossos pecados. Hoje, Jesus já foi crucificado. E o que eu tenho que fazer hoje? Se arrepender. Alcançar o seu coração com arrependimento. Por quê? Porque ele é vivo. Você fala, ele escuta. Você fala, eles. E os benefícios da morte de Cristo, ele te fez participante. Ele te dá a oportunidade de você participar do corpo dele. E qual é o benefício? Porque quando você participa do corpo dele, ele está em você. E você onde está? Está nele. Pela crucificação, pela cruz. Não vejo benefício disso. Aí é questão de entendi. É questão de entendi. Coloca para mim de novo Jeremias 30 e... para a gente finalizar. Jeremias 31,
do 31 ao 34. Quero concluir, a gente já vai servir a ceia, amém? Vai mandar chamar a Rebeca. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Rosa. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor dos Exércitos. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu. Então, se você não vê benefício em participar da ceia, está faltando entendimento. E Jesus está disponível para pôr na sua mente a lei dele. Porém, a minha lei no seu interior. Precisa ter entendimento aqui. Entendimento de quê? Da palavra de Deus, do corpo de Cristo. E a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem gente que não tem entendimento da ceia. Mas o Senhor, Ele tem entendimento para liberar sobre a tua vida. E qual é o segredo da nova aliança? Porque eu não preciso falar se o pastor José Carlos conhece o Senhor. Ele, o Senhor Deus, dá entendimento na sua mente e no seu coração. E as pessoas que não têm entendimento, pode ser que não foi ministrado a palavra, não foi apresentado Jesus de uma forma adequada, ou há simplesmente uma rejeição. Mas como assim alguém pode rejeitar Jesus? Pode. Os próprios judeus quiseram matar ele por algumas oportunidades, não foi uma. Como alguém pode rejeitar a Jesus? Eu mesmo não queria. Não queria vir para a igreja. Quando a minha esposa me procurou, ela falou, olha, eu vou voltar para a igreja, eu simplesmente falei, acrescente na sua vida e não me chame. Não queria. Eu estava rejeitando. Só que não foi ela que gritou no meu ouvido, não, você tem que aceitar, você tem que ir. Não foi. Quem criou a estratégia foi o próprio Deus. E saiu da minha boca e falou, olha, eu vou para a igreja dia tal. E fui. E no primeiro domingo que eu fui para a igreja, eu falei, eu fui. No primeiro domingo que eu fui para a igreja, eu senti no meu coração, que aquele ambiente era um ambiente gostoso. Era um ambiente familiar, eu saí bem. O entendimento veio dentro do meu coração, e eu falei, eu vou acompanhar, pelo menos eles, ao domingo. E desde aquele primeiro domingo até hoje, nunca mais saí. Nunca mais saí. O que eu estou querendo falar? Tem gente que não tem entendimento. Não é porque rejeita, é porque o Senhor ainda não colocou. E o tempo é dele. O tempo é dele. Então não sou eu que sou inteligente. Foi Deus que colocou o entendimento do amor dele pela minha vida. Foi Deus que colocou o sentimento no meu coração para entender que eu precisava estar aqui. E Jesus está visitando gente aqui. Para entender o participar dele na mesa. Para entender o amor que Cristo tem. E o valor que foi derramado pela sua vida. Não foi esse rostinho bonito que me convenceu a vir para a igreja. Foi essa palavra aqui, ó.
porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus. A palavra viva de Deus que alcançou essa cachola velha, esse coração duro, irmãos. Só quem conhece Ele é Deus, eu e a minha esposa que sofreu tanto com a dureza desse coração. Se o seu marido não está aqui, não julgue ele. Peça: Senhor, coloca a tua lei, porque ela nunca me julgou. A minha esposa nunca me julgou, mas sempre orou. Coloca a tua lei no coração dele. Visita aquele coração de pedra, coloca um coração de carne ali. Se a tua esposa não está aqui, não julgue. Não julgue. Por que não julgue? Porque a lei do Senhor já está no seu interior. E onde ele escreveu? Escreveu no seu coração. Então você tem sabedoria para ganhar o teu esposo, você tem sabedoria para ganhar a tua esposa. Você tem sabedoria para ganhar o teu irmão. E te digo mais, Deus te capacita para você suportar a oposição. A oposição. Acrescente na sua vida e não me chame. Em outras palavras, eu não quero Jesus aqui na minha casa. Acrescente na sua vida e não me. Eu não quero ir. Então eu não quero ele aqui na minha casa. Não me inclua nesse propósito. Por que isso? Coração duro. Mas não há coração duro que possa suportar uma oração. Se coloque de pé. Quero chamar a Rebeca, a irmã Marcolina, o irmão Jean, a irmã Priscila, aqui na frente. Pode ficar aqui, filha. Aqui, pode ficar aqui. Isso. A cada batismo, eu faço questão de servir a primeira ceia para eles. E nós vamos fazer diferente, vida. Pega esses 2 cálices ali. Os de baixo, nós vamos servir eles com eles. Tá vendo ali? Pode pegar. Corta 4 pedaços desse pães aqui. Corta 4 pedacinhos. Aleluia. Pode adorar, Marcos. Enquanto nós preparamos aqui, vai adorando. Pastor Zé Carlos, pastor Angelina, pode pegar as bandejas. A palavra hoje já foi a ministração da ceia. Pega isso. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Sigue teus passos, sempre vou rumo ao encontro teu. Como já ministramos, Jesus, na noite, eu quero trazer esse detalhe. Na noite em que Jesus, ele foi traído, alguns instantes antes, ele estava instruindo os discípulos, anunciando a sua morte. Ele pegando o pão e dando graças a Deus.
servir os discípulos. Da mesma forma, eu quero abençoar o alimento pão, seguindo o exemplo de Jesus. Pai, te peço a tua graça, Senhor, sobre esse alimento, Senhor, o pão, o teu corpo vivo, Senhor, a qual o Senhor nos faz não ouvinte, mas sim participante, ó Pai, através do batismo nas águas, batismo para arrependimento dos nossos pecados, Senhor. Eu te peço as tuas bênçãos, que o Senhor venha abençoar esse alimento, este pão, Pai, que representa o teu corpo, Senhor, que nos fortalece dia após dia, Senhor. Vem com o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Semelhantemente, servindo aos discípulos com o cálice de vinho e dizendo: esse é o sangue da nova eterna e aliança. E pedindo graças a Deus. Senhor Jesus, que o teu sangue, ó Pai, venha nos curar de todas as enfermidades, ó Pai. Seja físicas, seja espirituais. Pois no teu sangue há poder, Senhor, para libertar, para restaurar. O teu sangue foi derramado na cruz do Calvário para a remissão, Senhor, do pecador, dos nossos pecados, ó Pai. O teu sangue venha nos fortalecer a cada dia, a cada manhã, a cada levantar e a cada deitar, em nome de Jesus. Encurva a sua cabeça. Senhor, aqui estão os seus filhos, ó Pai, comemorando, Senhor, celebrando, ó Pai, a ordenança a qual o Senhor nos ordenou, Senhor, celebrando a tua morte, Senhor, que traz para a nossa vida a esperança, meu Pai, que traz a tua morte, traz sobre nós a vida, a salvação, Senhor, o caminho, ó Pai, ó Deus, a eternidade, Senhor. E o Senhor vem abençoar a vida dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, sonda cada coração, Senhor, fortalece pelo poder da tua palavra, ó Deus, com a participação, Senhor, ó Deus, pela celebração, Senhor, ó Deus, desta ceia, meu Pai. Vem com o teu poder e nos enche com a tua graça, em nome de Jesus. Toma teu assento, podeis servir. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir seus passos sempre